Agora presta atenção, a gente vem acompanhando esse aumento aí nos casos de Covid e de surto da gripe aqui no estado de Alagoas. E com tudo isso, aumenta a preocupação de quem mora, por exemplo, em prédio ou condomínios. Pela quantidade de pessoas que circulam nessas áreas comuns, claro que aí as pessoas ficam mais preocupadas. Como os condomínios podem agir para tentar diminuir os números de casos, mesmo sem decreto específico? Qual é a melhor alternativa? Limitar o acesso à área de lazer e o número de visitantes? É sobre esse assunto que eu converso agora pela internet com o advogado condominial, Dr. César Nantes, que vai explicar para a gente como isso tudo está acontecendo. Dr. César, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas, para tocarmos de um assunto tão interessante, tão recorrente e importante nesse momento, principalmente para os síndicos, né, e os moradores de uma forma em geral, porque o que se deve fazer nesse momento agora, em que não há nada que se... como é que eu poderia dizer? Nada que possa impor aquela condição, mas é uma forma de sensatez que o condomínio tem que ter, então, com os protocolos de sanitários. É isso mesmo, doutor César? Mais uma vez, boa noite. Exatamente, boa noite. Realmente, com essa nova fase da pandemia, né, com o surto gripal, essa preocupação ela retornou para os condomínios, para os condôminos, para os síndicos, e realmente é uma preocupação muito importante, até porque mais de 30% das pessoas residem ou trabalham em condomínios, né? No momento, não existe nenhum decreto restritivo, mas mesmo todos os decretos restritivos que tiveram no Estado, eles não citavam expressamente o termo condomínio, ou seja, por analogia, por interpretação, esses decretos eram trazidos do portão para dentro. No momento, sem nenhum decreto, é orientado que o síndico realmente ainda não feche as áreas comuns, principalmente as áreas abertas. E sobre as áreas fechadas, salão de festa, academia, que ele converse com os condôminos através de uma enquete, através de uma assembleia virtual e que realmente eles possam deliberar sobre o fechamento, sobre a limitação do número de pessoas, sobre a possibilidade de revezamento, mas ainda não é orientado que o síndico, sem essa conversa, ele feche, a não ser que realmente exista já um surto comprovado dentro do condomínio, que o Código Civil garante o poder do síndico zelar, então ele faz o fechamento mesmo sem conversar com os condôminos. Perfeito. E era essa a dúvida que talvez esteja pairando, porque por exemplo, alguns síndicos estão tomando decisões unilaterais, sozinhos, e tomam a decisão porque está baseado no decreto governamental, porque pela questão da Organização Mundial da Saúde, mas os condôminos não estão, inclusive, nessa esfera. Por isso, como o senhor bem disse, é uma questão de sensatez, é chamar todos os moradores, né, de forma híbrida ou de forma virtual, e se chegar num consenso, é isso? Exatamente. E esse primeiro trimestre é o momento que nos condomínios ocorrem aglomerações necessárias, porque o Código Civil determina que as assembleias ordinárias ocorram com a prestação de contas e aprovação da previsão orçamentária. E a maioria das convenções determina no primeiro trimestre. Então, mesmo sem nenhuma lei vigente, no momento é orientado que os condomínios eles possam também realizar assembleias virtuais, assembleias híbridas, claro que com sistemas seguros, porque vai possibilitar que pessoas que nesse momento estão contaminadas, que é um grande número, ou pessoas que estão com medo nesse momento de se aglomerar, possam participar também dessas assembleias. Agora, veja bem, os moradores, por exemplo, de condomínios, sejam de casas ou de apartamentos, eles podem também, por exemplo, provocar ao síndico, se sentirem, por exemplo, que a contaminação, houve o surto, por exemplo, em alguns dos condomínios, como o senhor citou aí, dando um exemplo, enfim, esdrúxulo, mas enfim, pode acontecer, deve ter acontecido em alguns. O que fazer, por exemplo? Eles podem pressionar o síndico para que as áreas comuns sejam fechadas, já que em outra assembleia foi determinado que eles poderiam utilizar a área aberta, inclusive a área comum? Com certeza eles podem sim. O Código Civil tem a obrigação de zelar pela edificação e pelos condôminos. Mas se o síndico não fizer, realmente condôminos podem fazer essa solicitação e se o síndico não atender, 1/4 dos condôminos podem se reunir através de um abaixo-assinado, convocar essa assembleia com pauta específica e deliberar sobre o assunto, que é a saúde de toda a edificação. Quando a gente percebe que, na verdade, né, doutor César, na verdade a gente está precisando que todo mundo tenha consenso, né, inclusive tenha também sensatez num momento tão delicado como esse, né? Quer dizer, às vezes tem condomínios onde tem mais pessoas idosas, pessoas mais vulneráveis e talvez as decisões ou as flexibilizações sejam mais duras, né? Por exemplo, ou cerceando alguns direitos que talvez a pessoa pode, por exemplo, no condomínio do meu amigo lá está aberto e aqui fechou. Então, a gente não pode comparar no condomínio X ou Y, porque cada caso é um caso, né?
Perfeita colocação, tanto que o STF foi o entendimento que o Estado, que o município, ele pode deliberar sobre a sua contenção da pandemia por conhecer exatamente aquele determinado local, a população, a ocupação dos leitos, e assim é com condomínio. Condomínio, pequenas cidades, um administrador, cada condomínio tem sua área comum, sua quantidade de pessoas, então cada condomínio tem que analisar qual é a sua situação, quais são os seus espaços, criar regras se não existe o decreto e se existe o decreto realmente cumprir. Por exemplo, acho que os síndicos estão tendo às vezes, em alguns casos, muito trabalho, muitas dificuldades, às vezes, com aquelas pessoas que não querem atender, por exemplo, o uso de máscara nos elevadores, nos espaços comuns, quando a Assembleia decidiu de que todos devem, logicamente, usar a máscara. O que é que o síndico pode fazer, então, com essas pessoas que não entendem, não aceitam o que foi acordado na Assembleia, doutor César? Logicamente, infelizmente, muito bem dito, falta bom senso, principalmente no momento tão delicado, né? Independente de medidas restritivas, os cuidados sanitários devem ser obedecidos, né? A utilização de máscara, principalmente nos espaços fechados. O síndico ele tem um poder administrativo, né? O poder do síndico ele se resume à advertência, que pode ser verbal ou escrita, a aplicação de multa e, em último caso, até uma ação judicial mostrando que aquele condômino está comprometendo a saúde de toda a coletividade, evitando cumprir regras, evitando utilizar máscara, realmente colocando em risco outros condôminos que estão tomando cuidado e aquele condômino não está. Inclusive condôminos contaminados que insistem em andar na área comum. Quando o condomínio toma ciência, isso é considerado um crime contra a saúde pública e até a força policial pode ser chamada. Muito bem, só para a gente finalizar por conta do nosso tempo, doutor César, em relação a porteiros e funcionários que talvez se neguem a tomar a vacina, o que fazer então, por exemplo, nesse momento? A demissão? O que pode acontecer com esses funcionários? Exatamente, isso já está pacificado que o funcionário que não tomar vacina vai poder sim ser caracterizado a justa causa. Então aquele funcionário vai poder ser demitido, vai poder ser aplicado a justa causa. Esse já é o entendimento do tribunal.